O milionário mais temido encontrou a faxineira na sua cama, e sua ordem deixou todos em silêncio. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. A porta da cobertura se abriu às 3 da madrugada, e Ricardo Almeida entrou carregando o peso de uma reunião desastrosa e a irritação de um voo atrasado. Soltou a gravata italiana enquanto caminhava direto para o quarto, os passos firmes contra o piso de mármore travertino que brilhava sob as luzes automáticas. Ele só queria silêncio, controle, a solidão previsível daquele espaço que construíra exatamente como planejara. Mas quando acendeu a luz do abajur e viu o que havia em sua cama, tudo parou. Uma mulher dormia ali, completamente entregue ao sono, encolhida de lado, o uniforme azul marinho da empresa de limpeza grudado no corpo pelo suor, os pés ainda calçados com tênis velhos de sola gasta. Ela respirava profundamente, a boca entreaberta, as mãos calejadas descansando sob o rosto como uma criança exausta que finalmente conseguiu descansar. Ricardo sentiu a fúria subir como lava quente. Ninguém entrava em seu quarto, ninguém tocava em sua cama, ninguém cruzava aquela linha invisível que separava seu espaço do resto do universo. E essa mulher não só havia cruzado, tinha se deitado ali como se fosse seu direito. 2 passos em direção ao colchão, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Ia acordá-la, ia gritar, ia ligar para a segurança e garantir que ela nunca mais pisasse em nenhuma propriedade dele. Mas então, viu os cortes recentes nos dedos dela, as marcas de trabalho duro nas mãos. O rosto jovem, mas gasto, como se a vida tivesse cobrado por adelantado décadas de cansaço, e algo naquela dignidade silenciosa, naquela exaustão tão profunda que nem o sono conseguia alcançar completamente, o fez parar. No corredor, a supervisora Renata e 2 seguranças observavam com horror mal disfarçado. Tinham visto Ricardo chegar, sabiam o que ele encontraria, esperavam a explosão. Ricardo Almeida não perdoava transgressões, nunca perdoou. Era parte da reputação que construíra. Homem justo, mas implacável. Senhor Almeida, sussurrou Renata, a voz trêmula. Eu não sei como isso aconteceu, ela é nova, começou semana passada. Vou acordá-la agora e... Quantas pessoas estavam escaladas para esse turno? A pergunta cortou o ar como lâmina. Renata engoliu seco. 3, senhor. Mas 2 não vieram, ela fez sozinha. O prédio inteiro? 12 andares, escritórios, banheiros, corredores. Sozinha. Ricardo olhou de novo para a mulher dormindo. Fez as contas mentalmente. 6, 7 horas de trabalho contínuo para limpar o que era projetado para 3 pessoas. E ela começou quando? Às 7 da noite, senhor. 3 da manhã agora. 8 horas direto. E antes disso, outros empregos? Renata hesitou. Não sei, senhor. Descubra. Quero saber quantas horas ela trabalhou hoje. Todas. E quero saber por que 2 funcionárias faltaram e ninguém providenciou substituição. Sim, senhor. Posso acordá-la e... Não. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renata piscou confusa. Senhor, ninguém toca nela. A voz de Ricardo saiu baixa, controlada, com aquele tom de aço que não admitia questionamento. Deixem ela dormir. Mas, senhor Almeida, é contra as regras. Ela não pode... Eu sei o que é contra as regras. E você vai deixar ela dormir mesmo assim. Renata abriu a boca, fechou, olhou para os seguranças que pareciam igualmente perdidos. Todos ali sabiam quem era Ricardo Almeida. O empresário mais rigoroso de São Paulo. O homem que demitia gerentes por chegarem 3 minutos atrasados, que revisava pessoalmente cada contrato porque não confiava em ninguém. 38 anos, construindo um império imobiliário sem permitir que ninguém se tomasse liberdades. E essa mulher acabava de tomar a maior de todas. Mas Ricardo não gritou, não chamou segurança. Caminhou até o closet com passos medidos, pegou um cobertor que nunca usava, voltou e cobriu Juliana com cuidado para não acordá-la. Ela se mexeu levemente, um suspiro escapando dos lábios, mas continuou dormindo, exausta demais para perceber qualquer coisa. Vocês podem ir, disse Ricardo saindo do quarto e fechando a porta com delicadeza. Renata o seguiu até a sala, claramente tentando entender. O senhor não vai demiti-la? Vou decidir isso quando ela acordar. Por enquanto, a mulher descansa. Mas, senhor, se os outros funcionários souberem, se alguém comentar qualquer coisa sobre o que viu aqui, perde o emprego na hora. Entendido?
Sim, senhor, pode ir. Quando ficou sozinho, Ricardo caminhou até a janela panorâmica da sala. São Paulo se estendia lá embaixo, luzes piscando até o horizonte, a cidade que nunca dormia, que nunca parava, que engolia pessoas todos os dias e cuspia de volta no fim do expediente, exaustas, invisíveis, esquecidas. Ele ficou ali parado por 3 horas. Não foi ao quarto de hóspedes, não ligou o computador, não verificou e-mails, apenas observou e pensou. E enquanto pensava, uma pergunta voltava como eco perturbador. Quando foi a última vez que alguém se sentiu seguro o suficiente na minha presença para dormir? A resposta o incomodava mais do que deveria. Juliana acordou com o coração disparado e o estômago revirando de pânico. Demorou 3 segundos para lembrar onde estava, mais 2 para perceber o que tinha feito. Dormido, na cama do morador. Ela sentou tão rápido que a cabeça rodou, os olhos varrendo o quarto agora banhado pela luz suave da manhã. 6h20, dizia o relógio digital na mesinha de cabeceira. Ela tinha dormido 4 horas. 4 horas na cama de um cliente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, bom dia. A voz veio da porta. Juliana virou a cabeça e sentiu o ar faltar. Um homem estava parado ali. Alto, terno escuro impecável mesmo naquele horário. Cabelo preto penteado para trás, olhos escuros que a observavam com intensidade, que não era raiva, mas também não era gentileza. Era avaliação pura. Ricardo Almeida, o dono. Ela sabia o nome porque estava na placa do interfone, mas nunca o tinha visto. Ele nunca estava em casa durante seus turnos, até agora. Senhor Almeida, a voz dela saiu rouca de sono e desespero. Me desculpe, eu não queria. Eu só sentei um segundo e... 18 horas. Ela parou. O quê? Você trabalhou 18 horas ontem. A afirmação não era pergunta, era fato apurado. 3 empregos diferentes. Começou às 6 da manhã limpando escritórios na Faria Lima. Depois, condomínio na Vila Olímpia. Chegou aqui às 7 da noite para um turno que era para 3 pessoas. Sozinha. Terminou às 2h30 da madrugada. Juliana sentiu o rosto esquentar. Ele tinha investigado. Claro que tinha. Homens como ele sempre investigavam antes de destruir. Eu preciso do dinheiro, disse, forçando dignidade na voz, mesmo sabendo que já estava acabada. Tenho 2 filhas. Minha mãe cuida delas, mas não pode trabalhar mais, então sou eu. Só eu. E se eu perder esse emprego, entendo, mas... Por que você não pediu para parar? A pergunta a desarmou. Parar? Para quem eu ia pedir, senhor? A Renata disse que se a gente não terminasse os 12 andares, não precisava voltar segunda. Então terminei. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois entrou no quarto, puxou a cadeira da escrivaninha e sentou. Um gesto surpreendentemente informal. Senta. Juliana hesitou. Na cama, no chão, senta aí mesmo. Ela obedeceu sentando na beirada do colchão, as mãos no colo, os dedos entrelaçados, esperando a sentença. Mas a sentença não veio. O que veio foi outra pergunta. Você comeu alguma coisa nas últimas 18 horas? Juliana piscou. Comi. Uma barrinha de cereal no ônibus. Ricardo pegou o telefone interno. Renata, manda subir café da manhã completo. Pão, frutas, suco, ovos, o que tiver. Agora. Desligou antes que a supervisora pudesse responder. Olhou de volta para Juliana. Não vou te demitir. Não hoje. As palavras levaram um segundo para processar. Ela piscou várias vezes. Não vai? Não. Mas quero respostas honestas. Pode fazer isso? Juliana assentiu devagar, ainda desconfiada. Por que você não mentiu? Podia ter inventado qualquer desculpa quando acordou. Mal-estar, tontura, confusão. Mas disse a verdade. Por quê? Porque mentir não ia mudar nada. A resposta saiu simples, direta. Se o senhor quisesse me demitir, ia me demitir de qualquer jeito. Pelo menos assim eu saio sabendo que não me rebaixei. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Algo velho, esquecido, como lembrança empoeirada que ele não queria revisitar. Quantos anos você tem? 36. Casada. Viúva. Ele morreu há 4 anos. Acidente de moto. Deixou dívidas. Perdi tudo. A casa, o carro, a estabilidade. Fiquei com 2 filhas pequenas e um buraco onde antes tinha vida. Não era autocomiseração. Era só fato. Juliana falava como quem lê relatório financeiro. Neutro, direto, sem drama. E você? Estudou? Me formei em administração na FATEC, com louvor. Trabalhei 3 anos em multinacional, área de gestão.
Quando veio a crise, fui a primeira cortada. Jovem demais, cara demais, fácil demais de substituir. Procurei emprego por 1 ano. Nada. As contas não esperam. Então peguei o que apareceu. Ricardo a observava como se estivesse vendo pela primeira vez. Formada em administração, gestão e limpando banheiros. Limpeza é trabalho honesto, disse Juliana com firmeza. Paga as contas, alimenta minhas filhas. Não me dá vergonha. Me dá cansaço, mas não vergonha. A diferença é importante. Bateram na porta. Renata entrou empurrando o carrinho com café completo. Pães, frios, frutas, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos ainda quentes. Deixou tudo na mesa lateral e saiu rápido, sem olhar diretamente para Juliana. Come, ordenou Ricardo. Juliana olhou para a comida como se fosse armadilha. Não estou com fome. Mentira. Sua barriga acabou de roncar. Come. Ela pegou um pão, devagar, como se esperasse que ele sumisse se movesse rápido demais. A primeira mordida foi cautelosa, a segunda menos. Na terceira ela comia de verdade, e Ricardo viu o corpo inteiro dela relaxar contra a vontade. Era fome real, o tipo que o corpo não consegue esconder. Suas filhas, ele disse. Como se chamam? Luna e Sofia, 9 e 6 anos. E o que elas querem ser quando crescerem? Juliana parou de mastigar. Ninguém nunca perguntava isso. Luna quer ser professora de português, adora ler. Sofia quer ser médica. Diz que vai cuidar da avó quando ela ficar mais velha. Você acha que elas vão conseguir? A pergunta era genuína. Juliana o encarou diretamente. Vou fazer de tudo para que consigam. Mesmo que eu tenha que trabalhar 20 horas por dia. Elas não vão crescer achando que sonhar é luxo. Sonhar é luxo. A frase ecoou na cabeça de Ricardo como sino. Quando foi a última vez que ele tinha sonhado com algo além de expansão, contratos, lucros? Quando foi a última vez que permitiu que algo além de metas ocupasse sua mente? Não conseguia lembrar. Olha, senhor Almeida. Juliana limpou a boca com guardanapo de pano. Eu agradeço o café. E agradeço por não me demitir. Mas eu preciso saber. Ainda tenho trabalho aqui ou não? Preciso ir para casa, trocar de roupa, voltar para o próximo turno às 2 da tarde. Não tenho tempo para ficar em suspense. Tem trabalho, mas isso não vai acontecer de novo. Se sentir que vai desmaiar, para. Entendido? Entendido. Juliana se levantou. Posso ir? Pode. Mas Juliana... Ela parou na porta. Obrigado. Por quê? Por me lembrar que eu esqueci de ver as pessoas. A frase a pegou desprevenida. Ela assentiu uma vez, saiu e fechou a porta atrás de si. Ricardo ficou sozinho no quarto, olhando para a cama bagunçada onde uma mulher tinha dormido não por invasão, mas por exaustão pura. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. O despertador tocou às 4:30 da manhã seguinte, como tocava todos os dias, e Juliana abriu os olhos com aquela sensação familiar de cansaço que nunca ia embora completamente. O apartamento em Paraisópolis ainda estava escuro, o som dos primeiros ônibus começando a circular lá embaixo. Ela se levantou com cuidado para não acordar Luna e Sofia, que dormiam abraçadas no quarto minúsculo ao lado. Passou pela sala onde sua mãe roncava suavemente no sofá-cama, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro, as mãos nodosas que já não conseguiam segurar esfregão, mas ainda conseguiam embalar netas com carinho. No banheiro, Juliana lavou o rosto com água gelada, tentando despertar músculos que pediam mais algumas horas de sono. Olhou no espelho e viu o que sempre via. Mulher de 36 anos que parecia ter 45. Olheiras fundas, cabelo começando a ter fios brancos nas têmporas, rugas de preocupação marcadas entre as sobrancelhas. Mas os olhos ainda tinham aquela determinação que a tinha sustentado através de tudo. Vestiu o uniforme de limpeza do primeiro turno, azul claro diferente do azul marinho da noite, e foi até a cozinha preparar o café. 3 fatias de pão na chapa, manteiga barata, mas que as meninas adoravam, café forte e amargo porque açúcar era luxo que não podia se dar. Comeu em pé, olhando pela janela pequena para a favela acordando ao redor dela. Barracos e casas empilhados uns sobre os outros, cores desbotadas pelo sol e chuva, roupas penduradas em varandas improvisadas, mas também vida. Vizinhos se cumprimentando, cachorro latindo, rádio tocando sertanejo baixinho em algum lugar. Comunidade. Era o que Paraisópolis tinha que lugares ricos nunca teriam. Às 5:15, Juliana saiu. Desceu as escadas de concreto rachado, atravessou vielas estreitas onde já tinha padaria abrindo
e senhoras varrendo à frente das casas, caminhou até o ponto de ônibus na avenida. Primeiro ônibus do dia, lotado de gente indo trabalhar. Faxineiras, seguranças, cozinheiros, porteiros. Os invisíveis que faziam São Paulo funcionar. Juliana se espremeu entre corpos suados, segurando a alça alta enquanto o ônibus chacoalhava nas lombadas. 40 minutos até a Faria Lima. 1h30 se tivesse trânsito ruim. O suficiente para fechar os olhos e descansar em pé, sempre em alerta para não passar do ponto. Pensou nas meninas. Luna com a letrinha caprichada nos cadernos, lendo tudo o que encontrava pela frente. Sofia com os desenhos de médica salvando todo mundo, sempre com band-aid e estetoscópio, feitos de lápis de cor. Elas eram o motivo. Sempre foram. Quando o marido morreu e deixou dívidas que transformaram segurança em pesadelo, quando perdeu o emprego na multinacional e passou 1 ano batendo em portas que se fechavam na cara dela, quando teve que escolher entre orgulho e sobrevivência, sempre foram as meninas. Luna perguntando se iam ter que sair da escola. Sofia chorando porque estava com fome. Aqueles momentos tinham queimado qualquer resquício de vaidade que Juliana ainda carregava. No primeiro escritório, ela limpou salas de reunião onde se discutiam contratos de milhões. Passou pano em mesas de mogno, onde laptops caros ficavam esquecidos abertos. Esvaziou lixeiras cheias de comida desperdiçada que alimentaria suas filhas por dias. E fez tudo com a mesma meticulosidade que tinha quando trabalhava ali, vestindo tailleur e apresentando relatórios para diretores. Porque dignidade não estava na função. Estava em como você fazia. Às 10 da manhã terminou o primeiro turno. Pegou outro ônibus, dessa vez para a Vila Olímpia. Condomínio residencial de luxo, apartamentos de 4 suítes onde famílias inteiras moravam em espaços maiores que seu apartamento inteiro. Limpou halls de entrada com pé direito duplo. Lavou pisos de mármore importado. Lustrou espelhos onde nunca se via refletida porque estava sempre invisível. Às 2h15 estava no ponto de novo, exausta, com as costas doendo, as mãos ásperas de tanto produto químico. Mas ainda faltava o último turno, o da noite, o do prédio do Sr. Almeida. E pela primeira vez em semanas, Juliana sentiu algo diferente ao pensar naquele trabalho. Nervosismo. Não medo de ser demitida. Medo de ser vista. As semanas que se seguiram desenvolveram um padrão estranho. Juliana trabalhava na cobertura às segundas, quartas e sextas, sempre no turno da noite. Ricardo, que normalmente nunca estava em casa nesses horários porque vivia no escritório, começou a chegar mais cedo. Não todo dia, só às vezes. Casualmente. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. Nunca falava com ela diretamente. Apenas observava de longe, da porta entreaberta do escritório, vendo como ela trabalhava. Metódica, eficiente, sem movimento desperdiçado. Não havia pressa nervosa, só trabalho constante e preciso. E começou a notar coisas. A forma como outros funcionários do prédio a tratavam. O porteiro do turno da noite que fazia comentários quando ela passava pelo saguão. Ô gata, hoje tá linda. Quando você vai me dar seu número? Juliana nunca respondia. Só seguia caminhando, cabeça erguida, como se ele não existisse. A síndica do prédio que sempre dava a ela os pisos mais difíceis, os banheiros mais sujos, as tarefas que ninguém queria. Juliana nunca reclamava. Só fazia. O contador que esquecia de assinar as folhas de ponto, forçando ela a persegui-lo por dias para conseguir o pagamento. Juliana nunca perdia a paciência. Só persistia com aquela calma antinatural que Ricardo tinha visto na primeira manhã. Uma noite, ele a viu na cozinha gourmet da cobertura, de joelhos no chão de mármore com os braços enfiados até os cotovelos, dentro do forno industrial que ele nunca usava porque nunca cozinhava. Ela esfregava com esponja abrasiva, as mãos já vermelhas. Devia doer, mas ela não parava. Ricardo entrou com pasta na mão, fingindo que precisava de água. Quanto tempo você está fazendo isso? 2 horas. Juliana não levantou a vista. 2 horas num forno que eu nunca uso. As instruções dizem limpeza profunda mensal de todos os eletrodomésticos. Não diz se usa ou não. Ricardo largou a pasta. E se eu dissesse que não precisa? Faria do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu não fizer e alguém revisar depois e achar sujo, perco o emprego. E não posso me dar esse luxo. Ele observou as mãos agrietadas, os movimentos incansáveis. Você nunca para. Parar não é opção quando se tem gente dependendo de você.
Ricardo se apoiou no balcão. Os outros funcionários não te tratam bem. Isso fez Juliana parar as mãos por um momento. O senhor está me observando. É meu prédio. Observo tudo. Então sabe que não sou a única tratada assim. Todo mundo da limpeza é invisível até cometer um erro. Aí de repente viramos muito visíveis. Isso não está certo. Juliana tirou os braços do forno, sentou nos calcanhares e o encarou. Não está certo, mas é como é. E eu não tenho o privilégio de lutar batalhas morais quando tenho duas bocas para alimentar. E se você tivesse esse privilégio? Juliana franziu a testa. Não entendo. O que você faria diferente se tivesse segurança financeira? Se não precisasse aceitar comentários nojentos, ou trabalhos impossíveis, ou pagamentos atrasados porque tem medo de perder emprego? Ela ficou em silêncio, avaliando se era pegadinha. Por que pergunta isso? Curiosidade. A curiosidade dos ricos é perigosa para os pobres. Não estou tentando ser perigoso. Então para de fazer perguntas cuja resposta não vai mudar nada. Ricardo sentiu frustração crescer. Como você sabe que eu não vou mudar nada? Porque se fosse mudar, já teria mudado. Ela se levantou limpando as mãos no avental. O senhor é o dono, tem o poder. Se os comentários te incomodam, demite o porteiro. Se os trabalhos impossíveis parecem injustos, fala com a síndica. Se os atrasos de pagamento são errados, fala com o contador. Mas não faz. Porque no fundo a gente continua invisível. Só que agora eu sou uma invisível que você encontrou dormindo na sua cama. Isso me faz interessante temporariamente, até deixar de ser. As palavras acertaram como socos. E o pior era que tinha razão. Ele tinha notado tudo. Tinha sentido incômodo, mas não tinha agido, porque agir significava admitir que o sistema tinha falhas, e admitir isso significava aceitar responsabilidade. Você tem razão, ele disse finalmente. Juliana piscou, surpresa. O quê? Tem razão. Eu vi. Não agi. Isso vai mudar. Não preciso que me salve. Não estou tentando te salvar. Estou tentando fazer o que é certo. Por que agora? Porque alguém me mostrou que eu não estava fazendo antes. Juliana voltou a enfiar os braços no forno. Palavra bonita não põe comida na mesa, Sr. Almeida. Se realmente quer mudar algo, muda. Mas não me usa como projeto de consciência social. Não posso carregar isso junto com tudo que já carrego. E voltou ao trabalho como se ele não estivesse lá, como se fosse invisível. E pela primeira vez na vida, Ricardo Almeida entendeu como era ser ignorado. No dia seguinte, o porteiro foi demitido. Não com escândalo, não com drama. Ricardo simplesmente ligou para o gerente do prédio pela manhã e disse: o Jorge não trabalha mais aqui. Efetivo imediato. Providencie em substituição hoje. Mas, Sr. Almeida, ele tem 10 anos de casa e 10 anos fazendo comentários inadequados com funcionárias. Acabou. O contador foi chamado para a reunião às 9 da manhã. Ricardo o recebeu no escritório com expressão que não deixava espaço para negociação. Todas as folhas de ponto serão assinadas no mesmo dia do serviço, sem exceção. Se um funcionário vier atrás de você 3 vezes para conseguir assinatura, você perde o bônus do mês. Na 4ª vez, perde o emprego. Entendeu? O contador, homem de 50 anos acostumado a pequenos abusos de poder, empalideceu. Sim, senhor. A síndica recebeu advertência formal por escrito. Ricardo a convocou para a reunião no fim da tarde. Mostrou planilha detalhada da distribuição de trabalho dos últimos 3 meses. Os mesmos nomes, sempre pegando as piores tarefas. Sempre as mesmas pessoas sobrecarregadas, enquanto outras tinham turnos leves. Explica isso. A síndica, mulher de 60 anos que governava o prédio como feudo pessoal, tentou justificar. São as que trabalham melhor, Sr. Almeida. Por isso confio nelas com as áreas mais difíceis. Ou são as que não reclamam porque precisam demais do emprego. Silêncio constrangido. A partir de hoje, distribuição de trabalho será rotativa e justa. Vou revisar pessoalmente todo mês. Se eu ver esse padrão de novo, você sai. Compreendeu? Sim, senhor. Ricardo não disse nada a Juliana sobre as ações que tomou. Não mandou recado, não fez anúncio, não procurou reconhecimento. Simplesmente agiu e deixou que as consequências falassem por si. Mas na próxima vez que Juliana entrou no prédio, notou diferenças imediatas. O porteiro novo, homem jovem, educado, a cumprimentou com respeito genuíno. Boa noite, senhora. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não era condescendência. Era cortesia verdadeira. No elevador de serviço,
Encontrou a síndica que pela primeira vez em meses lhe dirigiu a palavra civilmente. Juliana, você ficou no 11º hoje. Os andares de cima estão com a Márcia. A voz não era calorosa, mas também não era hostil. Era neutra, profissional. E quando foi buscar a assinatura da folha de ponto no fim do turno, o contador já estava com o papel pronto, caneta na mão. Desculpa a demora das outras vezes, disse sem olhar nos olhos dela. Não vai acontecer mais. Juliana pegou a folha assinada, olhou para ela como se fosse miragem e saiu sem dizer nada. Mas quando passou por Ricardo no elevador na noite seguinte, ele descendo, ela subindo, cruzamento breve de 2 segundos, ela olhou diretamente nos olhos dele por 1 segundo a mais que o necessário. E assentiu uma vez. Reconhecimento silencioso. Eu vi o que você fez. Não foram palavras, mas Ricardo entendeu perfeitamente. E sentiu algo que não sentia há anos. Orgulho que não vinha de contrato fechado ou prédio inaugurado. Vinha de ter feito a coisa certa sem esperar nada em troca. O evento foi ideia do sócio. Precisamos mostrar as coberturas novas, disse Maurício numa reunião. Fazer algo espetacular, trazer compradores, mostrar o padrão de luxo. Sua cobertura seria perfeita. Ricardo aceitou porque fazia sentido nos negócios, não porque gostasse da ideia de transformar seu espaço privado em showroom. Mas negócios eram negócios. Organizaram para a sexta seguinte. 50 pessoas, empresários, investidores. Gente da elite paulistana com dinheiro suficiente para comprar apartamentos de 5 milhões sem pestanejar. A cobertura foi transformada. Flores importadas, catering 5 estrelas, bar de champanhe francês, quarteto de cordas tocando música clássica. Tudo coordenado para mostrar exatamente o tipo de vida que se podia ter no empreendimento Almeida Construções. Ricardo se vestiu com smoking, penteou o cabelo para trás, colocou a máscara social que usava nesses eventos. O empresário de sucesso, charmoso mas inacessível, rico mas acessível, poderoso mas não arrogante. Era a atuação que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Os convidados começaram a chegar às 8, cada um mais ostensivo que o anterior. Mulheres com vestidos que custavam mais que o salário anual de Juliana. Homens com relógio que podiam pagar faculdade das filhas dela. Todos sorrindo, bebendo, avaliando cada canto do apartamento com olhos de tasadores profissionais. Às 9, Ricardo notou movimento no corredor de serviço. Era Juliana, com o uniforme azul marinho, mochila no ombro, claramente chegando para o turno noturno. Parou quando viu a multidão, os olhos escaneando o espaço com expressão de quem acabou de entrar no palco errado. Renata apareceu atrás dela, irritada. Te falei que hoje não tinha trabalho, sibilou baixo. Não recebi mensagem, Juliana respondeu no mesmo tom. Mandei no grupo, meu celular quebrou. Não vi. Renata a agarrou pelo braço com força desnecessária. Então agora já sabe, vai embora. E da próxima vez confere o horário. Juliana se soltou com um movimento firme, mas não agressivo. Me solta. A voz não era alta, mas tinha um fio que fez Renata recuar. Vários convidados tinham notado o intercâmbio. Conversas diminuíram enquanto olhos se voltavam para o corredor onde a cena se desenrolava. Ricardo sentiu tensão imediata nos ombros. Juliana começou a se retirar silenciosamente, querendo evitar mais atenção, mas não foi rápida o suficiente. Uma das convidadas, Patrícia Mendes, esposa de deputado e conhecida por língua afilada e opiniões sobre gente de serviço, decidiu que era momento perfeito para demonstrar superioridade. Com licença, ela chamou, voz alta cortando todas as conversas restantes. Você é a funcionária da limpeza. Juliana parou, mas não se virou. Sim, senhora, não te ensinaram a usar entrada de serviço? Normalmente uso. Houve confusão com o horário. Que conveniente. Confusão. Patrícia riu. Várias pessoas riram junto. A essas horas vocês aparecem, quando tem gente importante. Ricardo começou a se mover na direção do corredor, mas Maurício o segurou pelo ombro. Deixa a Renata resolver, sussurrou. Não faz cena. Mas Patrícia não tinha terminado. Se aproximou de Juliana com taça de champanhe na mão, saltos de agulha repicando contra o mármore como sentença. Olha para você. Suja, toda suada. Provavelmente fede a produto de limpeza. Inalou exageradamente perto de Juliana. Definitivamente fede. Você não tem vergonha? Juliana se virou devagar para encará-la. O rosto não mostrava raiva, só aquela calma infinita que Ricardo tinha visto antes.
A calma de quem sobreviveu coisas piores que humilhação de mulher rica entediada. Cheiro de trabalho, senhora. Trabalho honesto. O trabalho que faz lugares como esse ficarem bonitos. Patrícia arqueou sobrancelha perfeitamente feita. Que atrevida. Te ensinaram a responder assim para teus superiores? Não tenho superiores. Tenho empregadores e clientes. Tem diferença. O silêncio ficou denso, perigoso. Patrícia deu outro passo, invadindo o espaço pessoal de Juliana. Deixa eu te dar um conselho, querida. Gente como você precisa lembrar do seu lugar, porque esse lugar não é respondendo para gente como eu. E então, num movimento que pareceu quase acidental, mas que Ricardo soube foi completamente intencional, Patrícia tropeçou e derramou a taça inteira de champanhe no tapete persa de 40 mil reais. Ah, não, disse com falsa preocupação. Que desastrada. Mas acho que é para isso que você está aqui, né? Para limpar nossas bagunças. Apontou para o tapete manchado. Ajoelha aí e limpa. Mostra pra gente que você faz teu trabalho direitinho. Se fizer rápido, quem sabe o senhor Almeida te dá gorjeta. O grupo de convidados observava com mistura de incômodo e entretenimento mórbido. Ninguém interviu. Ninguém disse nada. Porque intervir significava se posicionar do lado da faxineira contra a esposa de deputado. E isso era cálculo social que ninguém queria fazer. Juliana olhou para o tapete manchado. Olhou para Patrícia e fez algo extraordinário. Não se ajoelhou. Não correu buscar material de limpeza. Ficou de pé, coluna reta, cabeça alta, e disse com voz clara que todos ouviram. Não. Patrícia piscou, genuinamente surpresa. Como é? Disse não. Não vou me ajoelhar. Não vou limpar seu acidente. Porque você não derramou isso por descuido. Derramou porque queria me humilhar na frente de testemunhas. Porque isso te faz sentir poderosa. Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que poder se mede por quanta gente você consegue obrigar a se ajoelhar. E eu não me ajoelho. Não para você. Não para ninguém. O silêncio que seguiu foi absoluto. Nem o quarteto de cordas ousava tocar. Todos os olhos fixos em Juliana e Patrícia. Patrícia recuperou a compostura com velocidade ensaiada. Você sabe quem é meu marido? Um deputado. Sei. Todo mundo sabe. A senhora se certifica disso toda vez que entra num lugar. Eu posso fazer você ser demitida com uma ligação. Provavelmente pode, mas não vai. E por que não? Juliana sorriu sem humor. Porque se fizer, vai ter que explicar por que uma faxineira te deixou tão ameaçada que você precisou usar as conexões do seu marido. E essa não é uma história que você quer contada nos círculos onde você anda. Foi nesse momento exato que Ricardo se soltou do aperto de Maurício e atravessou o espaço até o corredor. Chega! A voz cortou o silêncio como lâmina. Todos se viraram para ele. Patrícia recuperou o sorriso social imediatamente. Ricardo, querido, só estávamos tendo uma conversinha com sua funcionária. Ela é bem atrevida. Devia fazer algo. Ricardo se posicionou ao lado de Juliana. Não na frente. Ao lado. Lado a lado. Dona Patrícia, acho que há um mal-entendido aqui. Juliana não é só uma faxineira. É uma profissional que faz trabalho que nenhum de nós gostaria de fazer. Trabalho que exige disciplina, resistência, dignidade. 3 coisas que francamente não vi muito aqui hoje. Patrícia abriu a boca para protestar, mas Ricardo continuou. E quanto ao tapete, não se preocupe. Eu mesmo limpo. Porque na minha casa, convidados não humilham funcionários. E funcionários não se ajoelham para ninguém. Essas são minhas regras. Se não pode respeitar, a porta está ali. O choque no rosto de Patrícia foi visível. Ninguém falava assim com ela. Ninguém. Principalmente não um empresário que precisava de conexões políticas. O rosto dela passou de choque para fúria em segundos. Isso é um insulto. Não, isso é uma correção, tem diferença. Ricardo usou as mesmas palavras que Juliana tinha usado com ele semanas atrás. Patrícia olhou em volta buscando apoio. Encontrou só olhares desconfortáveis. O marido dela, o deputado, que tinha observado da sala com expressão ilegível, finalmente se aproximou. Patrícia, acho que é hora de irmos. A voz era calma, mas firme. Mas é hora. O casal se retirou sem mais palavras. O grupo de convidados se dispersou gradualmente. O entretenimento terminado. Conversas retomando em tons forçadamente alegres. Mas algo tinha mudado. Todos tinham visto o inflexível Ricardo Almeida tomar partido. E esse partido não foi o esperado.
Juliana continuava parada no mesmo lugar, olhando para Ricardo com expressão impossível de ler. Finalmente falou em voz baixa que só ele ouviu. Não precisava fazer isso. Sei, perdeu um contato político importante. Não era tão importante. Isso vai te custar. Algumas coisas valem o custo. Juliana o estudou por longo momento. Por que fez? Ricardo podia ter dado resposta corporativa. Algo sobre políticas de empresa, ambiente de trabalho. Mas deu a verdade. Porque você tinha razão naquela noite na cozinha. Eu vi. Não agi. Isso termina agora. Juliana assentiu uma vez. Depois, sem outra palavra, se virou e foi embora. Mas antes de sair da cobertura, parou na porta e falou sem se virar. Obrigada. 2 palavras simples, honestas. E para Ricardo valeram mais que todos os contratos e conexões do mundo. 3 semanas depois do evento, o telefone de Ricardo tocou. Eram 11 da noite, ele estava no escritório revisando contratos. Número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo o impulsionou. Alô? A voz do outro lado era familiar, mas diferente, mais tensa, mais urgente. Senhor Almeida, sou a Juliana. Juliana. Ricardo se endireitou na cadeira imediatamente. O que aconteceu? Desculpa incomodar, sei que é tarde, mas eu preciso pedir um favor, e não tenho mais ninguém para ligar. O medo na voz dela ativou todas as alarmas. O que você precisa? Meu apartamento tem infiltração. Piorou nos últimos meses, mas hoje o teto do banheiro desabou. A água está caindo no quarto das meninas. Já mudei as camas para a sala, mas o dono disse que só vai consertar mês que vem. E eu não tenho dinheiro para pagar reparo particular. E as meninas estão tossindo por causa do mofo e eu... A voz dela quebrou. Pela primeira vez desde que a conhecia, Ricardo ouviu vulnerabilidade real. Onde você tá? No meu apartamento em Paraisópolis. Manda o endereço. Tô indo. Não precisa, senhor Almeida, eu só... Manda o endereço, Juliana. Agora. Silêncio. Depois um suspiro de rendição. Tá bom. Ricardo desligou, pegou o paletó e saiu. Disse ao motorista que ia para Paraisópolis. O homem pareceu surpreso, mas não fez perguntas. O trajeto levou 40 minutos cortando São Paulo noturna. Quanto mais se afastavam do Itaim, mais a paisagem mudava. Prédios altos e modernos davam lugar a construções mais simples, mais apertadas. Ruas largas viravam vielas estreitas. Iluminação abundante virava luz escassa. Quando chegaram no endereço, Ricardo desceu e olhou. Conjunto habitacional de 5 andares. Paredes com pintura descascada. Escadas externas de concreto rachado. Roupas penduradas em varais improvisados. Cheiro de comida e umidade no ar quente. Juliana estava esperando na entrada. Usava roupa casual, calça jeans gasta e camiseta simples. Sem o uniforme parecia mais jovem, mais vulnerável. Não devia ter vindo, é perigoso essa hora, já tô aqui, vem. Ela o guiou escada acima até o 3º andar. Corredor estreito, escuro, algumas lâmpadas queimadas. Abriu a porta e Ricardo entrou. Menor do que imaginou, muito menor. Uma sala que também era cozinha. 2 portas dando para quartos minúsculos, um banheiro. Talvez 40 metros quadrados no total. Mas estava impecavelmente limpo. Cada superfície brilhava. Móveis velhos, mas bem cuidados. Desenhos de criança nas paredes. Livros organizados em estante improvisada de caixas de madeira. E na sala, num colchão no chão, 2 meninas dormiam abraçadas. Luna e Sofia. Ricardo as observou. Luna, a mais velha, tinha o braço protetor sobre a irmã menor. Mesmo dormindo, postura de guardiã. Sofia, cabelo cacheado como a mãe, chupava o polegar enquanto sonhava. Lindas, inocentes, alheias às lutas que a mãe travava diariamente. O banheiro é aqui, Juliana disse baixo, guiando ele. Ricardo entrou e viu o estrago. Buraco no teto do tamanho de um prato. Água pingando constantemente formando poça no chão. Paredes manchadas de mofo preto. Cheiro de umidade sufocante. Há quanto tempo tá assim? A infiltração começou 4 meses atrás. O buraco abriu hoje de noite e o dono disse que não tem dinheiro para consertar. Que se eu não gosto, posso sair. Ricardo tirou o celular e ligou. Roberto, sou o Almeida. Preciso de equipe de emergência. Reparo de teto, infiltração, remoção de mofo. Sim, agora. Não importa que seja meia-noite. Pago triplo. Passou o endereço e desligou. Juliana olhava com expressão entre gratidão e pânico. Não posso pagar isso. Não tô cobrando.
Senhor Almeida, Ricardo. Me chama de Ricardo. Ela piscou surpresa, mas não usou o nome. Não posso aceitar isso. Já conversamos sobre isso. Não preciso de caridade. Não é caridade. Então o que é? Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. É fazer o certo. Suas filhas estão respirando mofo. Isso causa problema permanente de saúde. Você não tem como consertar. Eu tenho. Simples assim. Nada é simples assim. Dessa vez é. A equipe chegou meia hora depois. 5 homens com ferramentas e materiais avaliaram o estrago. Confirmaram que levaria 2 dias de trabalho para deixar tudo certo. Começaram os reparos emergenciais imediatos. Enquanto trabalhavam, Ricardo se sentou na sala pequena com Juliana. As meninas continuavam dormindo, alheias. Por que você ainda está aqui? Juliana perguntou finalmente. Por que não mandou os trabalhadores e foi embora? Porque queria ter certeza que você está bem. Não sou sua responsabilidade. Sei. Então por quê? Ricardo hesitou. Decidiu ser honesto. Completamente honesto. Porque desde aquela manhã que te encontrei dormindo na minha cama, não consigo parar de pensar em você, na sua força, na sua dignidade, em como você me faz querer ser pessoa melhor. E sei que isso é complicado. Sei que tem diferença de poder. Sei que acabei de te ajudar com isso. Mas preciso que você saiba que não é manipulação. Parou. Juliana olhava com olhos arregalados. É admiração, respeito e algo mais que não sei nomear, mas não consigo ignorar. O silêncio entre eles era denso, carregado. Finalmente, Juliana falou quase inaudível. Você sabe o quão perigoso é eu ouvir isso? Por quê? Porque a vida inteira tive que me proteger de homem com poder que vê algo em mim que quer pegar. E não sei se você é diferente ou só melhor em esconder. As palavras acertaram como soco no estômago. Ela tinha razão. Como ela podia saber? Como podia confiar? Você tem razão em não confiar, Ricardo disse devagar. Não vou pedir que confie. Só vou pedir algo mais simples. Deixa eu te ajudar a achar lugar melhor para morar. Não como favor pessoal, como empregador. Almeida Construções tem programa de moradia para funcionários, apartamentos em prédios nossos, com aluguel subsidiado. Você se qualifica. Vi seu trabalho, sua ética, sua dedicação. Se qualifica completamente. Não tem nada a ver com... Isso, apontou o espaço entre eles. Tem a ver com suas filhas não respirarem mofo. Juliana processou com cuidado. E se eu disser não? Então respeito. E os trabalhadores consertam esse apartamento mesmo assim. E você continua trabalhando para mim se quiser. Ou não. Sua escolha. Sempre sua escolha. Ela o estudou por longo momento, procurando engano, manipulação, anzol escondido. Aparentemente não encontrou. Tá bom. Quero ver as opções de moradia, mas com contrato formal. Tudo no papel. Nada baseado em favor pessoal. Tudo no papel. Ricardo concordou. E então, porque não conseguiu evitar, adicionou. Mas, Juliana, preciso que você saiba. O que falei antes sobre te admirar, sobre você me fazer querer ser melhor. Isso é real e não vai mudar. Tenha você apartamento novo ou não. Trabalhe para mim ou não. Porque não tem a ver com circunstância. Tem a ver com quem você é. Juliana não respondeu. Só olhou para as filhas dormindo no colchão no chão. Quando voltou a olhar para ele, tinha lágrimas nos olhos que se recusava a deixar cair. Você é perigoso, Sr. Almeida. Por quê? Porque faz eu querer acreditar que conto de fada é real. E eu não posso me dar esse luxo. Tenho demais a perder. Não é conto de fada, é só possibilidade. Possibilidade também é perigosa quando se tem 2 filhas para alimentar. E se levantou para checar o progresso dos reparos, deixando Ricardo sozinho, com os pensamentos e a certeza crescente de que estava se apaixonando pela mulher mais complicada, mais teimosa e mais extraordinária que já conhecera. A oferta de trabalho veio 2 semanas depois. Ricardo pediu para o RH preparar pacote completo, cargo de assistente administrativa, salário digno, benefícios de saúde, programa de moradia incluído. Tudo formal, legal, rastreável em papel. Quando apresentou para Juliana no escritório da construtora, ela leu cada palavra do contrato 3 vezes. Por que esse cargo? Porque você se formou em administração com louvor. Porque Almeida Construções está expandindo e preciso de alguém que organize contratos, gerencie documentos, coordene fornecedores. E você está perfeitamente qualificada. Não tenho experiência corporativa recente. Experiência se desenvolve. Talento, não.
Juliana fechou o contrato e olhou direto. Se aceitar isso e não funcionar, o que acontece? Se não funcionar por razão legítima de desempenho, tem pacote de saída de 3 meses. Tá no contrato. Cláusula 12. E se não funcionar porque as coisas entre nós se complicam? Aí estava a pergunta real. A razão pela qual ela tinha evitado ele por 2 semanas. Ricardo se recostou na cadeira. Aí, a gente conversa como adulto e acha solução que não te deixe sem trabalho nem segurança. Mas, Juliana, preciso que entenda. Esse trabalho é real. Não é pretexto para ficar perto de você. Não é suborno. É reconhecimento de talento real para posição real. E o outro, o que você disse aquela noite sobre me admirar, sobre sentir, Ricardo respirou fundo. Isso também é real. Não vai sumir porque você aceite ou rejeite esse trabalho. Posso guardar, posso ser profissional, posso manter distância, mas não posso mentir e dizer que não existe. Juliana assentiu devagar. Preciso pensar. Leva o tempo que precisar. A oferta vale por 30 dias. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Ricardo. Era a primeira vez que usava o nome dele. O som fez algo se mover no peito dele. Sim, obrigada por fazer do jeito certo. Por não pressionar. Por me dar escolha real. Você merece escolha real, Juliana. Sempre mereceu. Ela assentiu e saiu. 3 dias depois aceitou o trabalho. 1 mês depois se mudou com as filhas para apartamento, em prédio da Almeida Construções, no Morumbi. 2 quartos, cozinha completa, banheiro sem mofo, área de lazer no condomínio, escola a 3 quadras. As meninas estavam eufóricas. E Juliana, pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia, sorriu sem reservas. A transição para o novo cargo foi difícil no começo. Juliana tinha conhecimento e habilidades, mas faltava a confiança corporativa que vinha de anos de prática. Se questionava constantemente, se desculpava demais, se minimizava em reuniões, mas gradualmente, com tempo e suporte, começou a encontrar a voz. E quando encontrou, foi devastadora. Negociava contratos com fornecedores em português impecável. Revisava documentos apontando cláusulas problemáticas que advogados tinham perdido. Participava de reuniões com investidores, construindo relações que viravam negócios reais. E Ricardo observava com orgulho, misturado a algo mais profundo. Via ela se transformar. Não porque ele a tivesse mudado, mas porque finalmente tinha espaço e recursos para ser quem sempre foi. Profissional brilhante que o mundo tinha forçado a se esconder porque títulos universitários não punham comida na mesa quando a economia colapsava. Mantiveram distância profissional estrita por meses. Não almoçavam juntos, não trabalhavam sozinhos em sala fechada, comunicavam principalmente por e-mail, formais, corteses, apropriados. Mas tinha momentos, olhares que duravam segundo a mais que o necessário, roçar acidental de mãos ao passar documentos. Conversas no elevador que pareciam carregadas de tudo que não estavam dizendo. E Ricardo se perguntava se Juliana sentia a mesma tensão, o mesmo magnetismo, o mesmo desejo de cruzar a linha que ambos tinham traçado tão cuidadosamente. 6 meses depois que Juliana tinha começado na empresa, Ricardo a convidou para um evento, jantar corporativo com investidores, nada pessoal, tudo profissional. Mas quando ela chegou usando vestido azul marinho simples, mas elegante, que comprara com primeiro salário administrativo, cabelo solto em ondas naturais, maquiagem mínima, ela parecia diferente, confiante, pertencente. Nada como a mulher que ele encontrara dormindo exausta meses atrás. Mas quando os olhos dele se encontraram através do salão, algo passou entre eles. Reconhecimento, memória compartilhada de onde tinham começado e onde tinham chegado. Durante o jantar, Juliana conversou com investidores em pé de igualdade. Discutiu estratégia de mercado, analisou tendências, ofereceu insights que fizeram homens ricos pausarem e prestarem atenção. E quando alguém perguntou há quanto tempo ela trabalhava na empresa, Ricardo viu ela hesitar por fração de segundo antes de responder. 6 meses. Mas pareceu a vida toda. No fim da noite, quando todos tinham ido embora e eles estavam sozinhos no estacionamento do hotel, Ricardo finalmente disse o que vinha guardando por meses. Você foi incrível hoje. Juliana sorriu cansada. Obrigada. Não, sério. Você dominou aquela sala. Aqueles homens te respeitaram. Como igual. Ainda parece estranho às vezes. Acostumar que as pessoas me veem.
Ricardo deu um passo mais perto. Eu sempre vi você, desde aquela primeira manhã. Juliana levantou os olhos para ele. Eu sei. É por isso que tô aqui. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Promessa e pergunta ao mesmo tempo. Juliana, Ricardo começou a voz mais baixa. Esses últimos meses trabalhando com você foram os melhores da minha vida profissional. Mas não é só profissional para mim. Nunca foi. Eu sei, ela sussurrou. Para mim também não. Ele ficou sem ar. Sério? Ela assentiu. Mas tenho medo. Do quê? De estragar. De misturar as coisas e perder tudo que construí. De confiar e me machucar. De ter esperança e ser decepcionada. Ricardo tomou a mão dela. Não posso prometer que nunca vou te decepcionar. Não posso prometer que vai ser fácil. Mas posso prometer que vou te respeitar. Que vou valorizar você. Que se der errado não vou te deixar sem nada. Juliana apertou os dedos dele. E suas filhas, quero conhecer elas. De verdade. Não como chefe. Como... Ele pausou. Como alguém que se importa com vocês três. Isso é muito. Eu sei. E se você não estiver pronta, entendo. Mas preciso que saiba que é assim que me sinto. Juliana ficou em silêncio por longo tempo. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos tentar. Devagar. Sem pressão. Do meu jeito. Do seu jeito. Ricardo concordou. Sempre do seu jeito. Ela se inclinou e o beijou. Suave, rápido, quase tímido. Mas quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos com calma, ela repetiu. Calma, ele prometeu. Mas por dentro o coração dele batia como nunca antes. 3 meses de namoro cuidadoso depois, num domingo ensolarado, Ricardo conheceu Luna e Sofia oficialmente. Parque Ibirapuera, 10 da manhã, nada ostensivo. Só um dia normal. Ele chegou 15 minutos cedo, nervoso como nunca tinha sido fechando negócio de milhões. As mãos suavam, o coração disparava. Juliana apareceu caminhando com as meninas. Luna, a mais velha, séria, olhos avaliadores que claramente herdara da mãe. Sofia, menor, redonda, com bochechas ainda infantis e sorriso tímido. Meninas, disse Juliana suavemente, esse é o Ricardo, meu chefe e meu namorado. Luna deu passo à frente corajosamente. Oi, a voz firme, mas sem calor. Avaliando. Oi, Luna, Ricardo respondeu, se abaixando para ficar na altura dela. Sua mãe me contou que você quer ser professora. É, eu também era bom em português quando tinha sua idade. Era? Ela detectou o tempo passado imediatamente. Garota esperta. Ainda sou. Mas quando adulto a gente não chama mais assim. Chama ler contrato e escrever e-mail. E não é tão divertido. Luna quase sorriu. Quase. Sofia se escondia atrás da irmã, observando com segurança. Ricardo falou sem se aproximar, respeitando o espaço. Oi, Sofia. Gosto dos seus tênis. Fazem luz quando você anda. Sofia assentiu timidamente. Posso ver? Ela deu 2 passos experimentais. Os tênis acenderam vermelho e azul. Uau! São os melhores tênis que já vi na vida. Isso arrancou o sorriso pequeno, mas real. Querem caminhar? Ricardo sugeriu. Tem um lago aqui com patos às vezes. Gosto de pato, Sofia declarou, achando a voz súbita. Então vamos procurar pato. Passaram a manhã explorando o parque. Luna fazia perguntas, muitas perguntas. Testando. Você é rico? Sou. Por que tá aqui então? Porque sua mãe é importante para mim. E vocês são importantes para ela. Então vocês são importantes para mim. Isso não faz sentido, Luna contestou. Você não nos conhece. Tem razão. Por isso tô aqui. Para conhecer. Se a gente quiser. E se a gente não quiser, aí eu respeito e vou embora. De verdade? De verdade. Luna processou aquilo. Eventualmente assentiu. Tá bom. Você pode ficar. Por enquanto. Era a aprovação mais cautelosa que Ricardo já recebera e significava mais que qualquer contrato de milhões. No fim da tarde, depois de alimentar patos, tomar sorvete, brincar no playground, quando estavam se despedindo, Sofia abraçou Ricardo espontaneamente. Você volta? Se a mamãe deixar, sim. Mamãe? Juliana olhou para Ricardo com um sorriso que chegou aos olhos. Ele pode voltar. Luna não abraçou, mas apertou a mão dele ao se despedir. Sinal pequeno, mas significativo. Ricardo dirigiu para casa em transe. O dia tinha sido perfeito. Não porque foi fácil, porque foi real. 1 ano depois daquele primeiro encontro no parque, Ricardo estava no apartamento que Juliana e as meninas chamavam de lar, ajudando Sofia com lição de ciências enquanto Luna lia no sofá e Juliana preparava jantar na cozinha. Era terça-feira comum.
nada especial. Mas Ricardo percebeu que era exatamente isso. O extraordinário estava no ordinário, na rotina, na família. O cheiro de arroz com feijão vinha da cozinha, misturado com o tempero caseiro que Juliana tinha aprendido com a mãe dela. Sofia explicava sobre sistema solar, apontando para desenhos coloridos que tinha feito no caderno. Marte é vermelho, porque tem muito ferro, ela disse com autoridade de quem tinha acabado de descobrir o universo. E Júpiter é o maior de todos, maior que todos os outros planetas juntos. Luna virava páginas de livro grosso, completamente absorta no mundo de palavras. De vez em quando soltava risada baixa com algo que lia, e Ricardo sentia calor no peito. Essas meninas tinham o aceitado em suas vidas com cautela, mas honestidade. Não como substituto do pai que nunca conheceram, como alguém novo, alguém que escolhia estar ali. Quando jantaram juntos, Luna contou sobre prova de matemática que tinha tirado nota máxima. Sofia sobre desenho que professora tinha colocado no mural da sala. Juliana sobre reunião difícil que tinha navegado com cliente complicado, fechando contrato que ninguém achava possível. E Ricardo percebeu, isso era felicidade. Não fechamento de negócio multimilionário, não inauguração de prédio, não aquisição de empresa. Esse momento ao redor de mesa simples, comendo comida caseira, ouvindo histórias do dia, fazendo parte de algo maior que ele mesmo. Depois que as meninas foram dormir, Luna com o livro debaixo do travesseiro porque nunca conseguia parar de ler, Sofia com boneca de médica que Ricardo tinha dado de presente, ele e Juliana ficaram na varanda pequena do apartamento, olhando São Paulo iluminada se estendendo até o horizonte. O ar da noite carregava cheiro de chuva chegando. Sabe o que é engraçado? Juliana disse, a cabeça apoiada no ombro dele. O quê? Você me encontrou dormindo onde não devia, cometendo o maior erro possível, sendo a pessoa mais vulnerável que já fui. E esse erro nos trouxe aqui. Ricardo puxou ela mais perto, beijando o topo da cabeça dela. Não foi erro, foi destino. Foi o universo te protegendo, dizendo, descansa, alguém vai te achar aqui, alguém que vai te ver de verdade. E eu fui o sortudo que te achou. Juliana se inclinou e beijou ele, devagar, profundo, com toda a gratidão e amor que palavras não conseguiam expressar. Eu te amo, Ricardo Almeida. Eu te amo, Juliana Martins dos Santos. E naquele momento, olhando para a cidade que os tinha testado, moldado, transformado e finalmente unido, Ricardo entendeu algo fundamental sobre riqueza verdadeira. Não estava em cobertura de mármore travertino, não em conta bancária de 7 dígitos, não em império construído tijolo por tijolo. Riqueza real estava nas pessoas que você escolhia amar, nas famílias que construía não com sangue, mas com ação diária, com escolha consciente, com amor que se provava não em palavras, mas em presença. Ele tinha passado 38 anos construindo fortuna material, enquanto vivia em solidão emocional. Tinha tudo que dinheiro podia comprar e nada que importava de verdade. Até que uma mulher exausta dormiu em sua cama e acordou algo nele que estava morto há tanto tempo que tinha esquecido que existia. A capacidade de ver outro ser humano, de reconhecer dignidade onde sociedade só via serviço, de escolher bondade sobre conveniência, de permitir ser transformado por amor ao invés de apenas consumir. Ele tinha encontrado a família dele, não em mansão vazia, onde ninguém além dele pisava, mas aqui, nesse apartamento cheio de riso de criança, livros escolares espalhados, tênis que acendiam LED, desenhos de sistema solar na geladeira, cheiro de comida caseira e uma mulher extraordinária que ensinou que poder verdadeiro não vem de controlar tudo ao redor, vem de permitir ser vulnerável, de escolher amor sobre orgulho, de reconhecer valor que sempre esteve ali, mas que ele nunca tinha aprendido a enxergar. Até agora, até ela, até esse momento exato, parado numa varanda simples, olhando a cidade que nunca parava, percebendo que tinha finalmente chegado em casa. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: recomeço. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Ricardo cobriu Juliana dormindo, quando ele defendeu ela no evento, ou quando conheceu Luna e Sofia? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me lembra por que continuo contando essas histórias.
Se você acredita que ainda existe bondade no mundo, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, compartilha com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima história.